Olá, alunos do quarto ano, sejam bem-vindos para mais uma aula de matemática, nossa aula de número 39. Eu sou a professora Janine e o tema da nossa aula de hoje são áreas de figuras quadriculadas 2, porque nós já tivemos uma aula dessa. Então, para aqueles que não viram ainda, por favor, é importante que você veja a primeira aula para que você dê continuidade com essa segunda aula, combinado? Os objetivos da nossa aula são estimar áreas de figuras, medir, comparar áreas de figuras quadriculadas. Um material bem importante para as nossas aulas é o caderno quadriculado ou a folha avulsa quadriculada, tá? Para que a gente construa as figuras que são necessárias dentro dessa malha quadriculada. Porque se a gente fizer no nosso caderno normal, aquele de linha, não vai sair legal. A gente vai ter que fazer outras linhas para fazer essa malha quadriculada dentro do nosso caderno e aí sim poder construir as nossas figuras para fazer a contagem. Como a nossa contagem diária será feita pelo número de quadradinhos, é importante que a gente tenha elas desenhadas em malhas quadriculadas, que elas são direitinho, bem quadradinhas do jeito que a gente precisa, tá? Além disso, nós vamos precisar lápis, régua, borracha, caneta, aquele material que você usa sempre nas suas aulas, combinado? Então, seguindo, para a gente relembrar, e para aqueles que não viram ainda, o que é área? É toda a extensão da figura plana ou parte demarcada. Então, posso dizer que a área dessa figura aqui pode ser toda ela ou a parte demarcada. Tá? Vai depender de cada situação o que está pedindo. Posso calcular a área contando quadradinho por quadradinho ou eu posso fazer base vezes altura. Eu conto quantos quadradinhos tem aqui embaixo, quantos tem aqui e faço uma multiplicação, tá? Então, essa prática da multiplicação é bem importante que você já comece a fazer. Para quê? Você já vai treinando para as próximas aulas. Quando a gente for falar de áreas de figuras, nós vamos trabalhar com centímetros, metros e não vai ter a área quadriculada. Então, nós vamos trabalhar com a fórmula base vezes altura, ok? Então, já vá se acostumando a trabalhar com ela. Observem as figuras que a professora trouxe ali para vocês e vamos comparar a área entre elas, tá bom? Então, vamos olhar ali. Eu tenho a figura 1, 2, 3, 4 e 5. Eu vou olhar para elas e vou pensar qual será a minha maior figura. Eu acho que a minha maior figura é a 1. E a menor parece que é a 2. Vamos ver se eu estou certa? E como que a gente conta? Aqui tem um detalhe. Mesmo na área quadriculada, nem sempre a figura ela vai ocupar um quadradinho todo. Então, professora, como é que eu vou dizer que essa figura é um quadradinho e meio? Talvez, né? Um quadradinho e meio. Ou a gente vai juntar as metades e contar como um, tá? Por exemplo, aqui eu vou ter completos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Completos. Metade, metade, 13. Metade, metade, 14. É dessa forma. Posso usar a fórmula, professora? Base vezes altura? Posso. Só dentro daquela área que ela é completa. Então, por exemplo, eu posso usar aqui, ó. Aqui. Eu posso usar nesse retângulo ou aqui. Aí sim, eu posso usar. Então, 2 vezes 4, 8, 9, 10, 11, 12, metade, metade, 13, metade, metade, 14, tá? Posso usar dessa forma também, ok? Então, vamos lá fazer a análise, então, dessas figuras. Então, eu tenho lá, pergunta A. Qual é a área da figura 1? Já contei para vocês. 14. Qual é a figura com menor área? Ali diz a 2. Será que eu acertei? Vamos voltar um pouquinho? Aí a gente consegue contar melhor.
Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Metade, metade, 7. Metade, metade, 8. Legal. Então, 8. Aqui me parece que tem mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 também. Aqui, 2 vezes 4, 8, 9, 10. Realmente, estava certo. A minha menor figura, então, é a número 2. E qual é a figura com maior área? Dessas ali que eu mostrei para vocês, a número 1, que tem 14 quadradinhos. E entre as figuras 3 e 4, qual delas apresenta maior área? 3 e 4. Vamos voltar lá um pouquinho. 3, lá em cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Opa! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Que pergunta, né, professora? Entre essas duas, elas são iguais. Elas têm um formato diferente e até parece que elas são maiores, né? Entre o tamanho ali, parece que uma é maior que a outra. Mas, no entanto, elas têm a mesma área. Só que como aqueles quadradinhos foram distribuídos diferentes, elas aparentam ser diferentes, mas têm a mesma área. Entenderam? Como é que a gente faz a estimativa e a comparação dessas áreas da malha quadriculada? Legal! Lembrando sempre que aquele cálculo que nós fazemos, base vezes altura, precisa ter cuidado quando as figuras não são exatas, quando elas apresentam uma formatação diferente, né? Ou não tem todo o quadrinho preenchido, aí a gente precisa cuidar um pouquinho, tá? Mas vocês, já ao 4º ano, já conseguem ter essa noção e fazer essa contagem direitinho, tá bom? E para calcular a área, quem não assistiu à última aula, vou reforçar. Para fazer o cálculo da área, nós usamos uma fórmula, que é base vezes altura. Só que nós temos que nos preocupar com aqueles detalhes que a professora falou. Quando as figuras elas não são completas, como a 3 e a 4, nós precisamos cuidar um pouquinho para fazer esse cálculo. Mas vamos lá fazer as duas primeiras. Base vezes altura. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 2 vezes 5, 10 quadrinhos. Ok. Número 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 4 vezes 3, 12 quadrinhos. Aqui na número 3, o que eu posso fazer para facilitar? Eu posso ignorar aqui os 2 quadrinhos primeiro e pensar só nesse retângulo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 3 vezes 4, 12. Aí eu preciso somar. 12, 13, 14. Tá? Então, a figura 3, 14 quadradinhos. E a 4 da mesma forma. Eu vou ignorar essa parte aqui de cima e vou olhar aqui embaixo. 1, 2, 3, 1, 2. 3 vezes 2, 6, mais 6, 7, 8, 9, 10. Então, a figura 4, 10 quadradinhos, tá? O único detalhe é que a gente precisa tomar cuidado, tá bom? Mas, no resto, é muito tranquilo. E é importante que a gente já vá fazendo esse treino com a multiplicação, para que, quando a gente for falar de áreas, de figuras dentro das unidades de medida, você já tenha conhecimento dessa fórmula, ok? E aqui, vamos treinar um pouquinho os nossos conhecimentos? Vamos fazer juntos? Vamos treinar um pouquinho para ver como que a gente se sai antes da atividade proposta? Então vamos lá. Vamos observar as imagens ali e calcular a área de cada uma delas. Então na figura 1, quanto vocês acham que mede a área da figura 1? E da figura 2? Observaram? Reparem que a figura 2, a malha quadriculada é um pouquinho menor.
Não importa. Nesse caso, nós não estamos falando de extensão por centímetro ou metro. Nós queremos saber a quantidade de quadradinhos, tá? Então, aqui não importa se essa malha é maior ou menor, ok? Então, vamos lá. Como é que eu posso calcular a figura 1, por exemplo? Eu posso ignorar aqui as pontas e eu vou contar na base. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 4, 20. 21, 22, 23, 24. Ok? Na figura 2, eu posso também ignorar aqui as pontas. 2 e aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 2, 12. 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então, quanto mede cada uma das figuras? Qual que é a área? Da figura 1, 24, e da figura 2, 24 também. Ah, professora, parece que elas são diferentes? Parece, mas é pelo tamanho da malha, tá? Se comparar as duas, aparentemente o número de área é diferente. Porém, as duas têm a mesma área. O que mudou ali? Por causa do tamanho da malha, ela parece menor. E o formato que ela também recebeu, tá? Ficou mais alongada, parece que a figura 2 é menor, tá? Mas não é o caso. As duas usam a mesma quantidade de quadradinhos, tá bom? E uma nota aí que eu sempre trago para vocês e é importante que vocês tenham lá no caderno de vocês. Observe, para calcular a área da figura, conta-se as partes pintadas ou multiplica a coluna por linha, tá? Então, vamos retomar aqui para a gente reforçar. Eu posso contar aqui a quantidade de quadradinhos que eu tenho pela quantidade de quadradinhos que eu tenho na linha. E com isso, fazer uma multiplicação ou contar um por um. Vocês viram que no exemplo passado a gente fez de duas formas. Nós pegamos a parte completa aqui, nós ignoramos as pontinhas e fizemos a parte maior e depois a gente contou as outras faltantes. O que eu poderia fazer aqui também, por exemplo? 2 vezes 2, 4, aqui era 12, 12 mais 4, 16, 2 com 4, 8, 16 mais 8, 24. Pode ser assim também, só que a gente precisa tomar cuidado para não pegar uns quadradinhos a mais, ali tomar cuidado com essa divisão que a gente faz. Mas a matemática é legal por isso. Nós temos a possibilidade de usar estratégias diferentes para fazer os cálculos. Então, quando a professora traz aqui uma opção de cálculo, você pode fazer a adição, pode. Quando a prof diz assim, o quarto ano precisa já trabalhar a multiplicação, vamos lá, vamos trabalhar a multiplicação. Se você ainda não domina, tudo bem, mas vamos treinando até que a gente chegue lá. E você mesmo consegue, depois de fazer as atividades, perceber como que melhor você consegue responder aquela questão. Então, só precisa treinar para que você se conheça e conheça tudo que você já domina da matemática. E com isso você pode deixar os seus estudos bem mais tranquilos, bem leves, tá bom? Anotaram lá então? Legal! Então, não esqueçam de colocar no caderno de vocês a data de hoje, o tema da nossa aula, o que nós aprendemos com ela, hoje parte 2, né? Sempre que for fazer essa atividade, fazer numa malha quadriculada, ou do caderno, ou de uma folha avulsa. Vocês também podem pegar pela internet um modelo de folha quadriculada para colocar as figuras lá dentro. Legal! Mas não façam no caderno de vocês, às vezes sai meio torto, as linhas não ficaram com o mesmo distanciamento e aí não fica legal para a gente fazer essa análise, ok? Feito isso, você está pronto para a atividade proposta. Faça com bastante atenção. Eu fico por aqui, te espero para a próxima aula e te desejo bons estudos.